Para que serve uma cultura organizacional e como que ela se forma? Dando continuidade ao vídeo anterior, que eu expliquei os 4 primeiros níveis de Barrett, que relaciona como é que o indivíduo, com as suas necessidades e medos e questões, se comporta, e como é que a organização se reflete o conjunto de pessoas se comportando de determinadas maneiras. Então, só recordando, eu falei dos primeiros 3 níveis, onde no primeiro nível o indivíduo busca sua sobrevivência, sua segurança, e tem comportamentos de levantar, de trabalhar, que são bons, são positivos, e tem comportamentos que, quando exagerados, são negativos. Por exemplo, medo de errar, excesso de controle, excesso de burocracia, no sentido de tem que verificar se está tudo sendo feito direitinho, nada pode escapar, porque é aquele medo relacionado à segurança. Isso está relacionado no coletivo da organização com a viabilidade econômica. A gente tem que buscar o lucro, né? Essa necessidade individual, coletivamente, vira uma busca de lucro. Segundo nível, recordando ainda, né? No relacionamento, quando o ser humano busca pertencer a algo, né? Ele procura se adaptar, ele procura fazer amizades, ele procura se conectar com as pessoas. Então esse é o lado positivo. No lado negativo, quando ele tem medo de não ser aceito, ele pode culpar outros, ele pode ter comportamentos manipulativos que não são bons para a organização nem para ele. Agora, isso a gente está falando das relações da organização. E no terceiro nível, relacionado à autoestima do indivíduo, é quando ele está buscando se sentir relevante, importante, e quando isso é exagerado, pode gerar aquela questão do medo de não ser bom o suficiente. Então eu preciso jogar holofote sobre mim, eu preciso me fechar aqui no meu silo, e se a ideia não foi minha, não é boa. Então, outros comportamentos não muito bons. A gente está falando aqui, no nível da cultura organizacional, da performance, do desempenho. O coletivo buscando isso é bom. Mas, de novo, se a gente tem medos aí fora de controle e dominando, são negativos e desperdiçam energia. Muito bem, no nível 4 a gente falou da transformação individual, contato com a sua essência, se libertar desses medos, entender o seu propósito, procurar se aprimorar, procurar estudar, se adaptar no sentido não de se moldar à organização, mas no sentido de entender onde que ele pode dar o seu melhor para a organização a qual ele está trabalhando, ou mesmo individualmente, enfim. Mas é um período de auto-reflexão e consciência para aí você ir para os outros 5 níveis, que é o que eu vou falar agora. O nível 5 é o nível onde você está alinhado no nível organizacional com as pessoas. No nível pessoal, as pessoas sentem uma coesão coletiva, sentem que a gente construiu aqui uma comunidade interna, a gente pertence não só nas relações de amizade, de gostar um do outro, mas a gente pertence a algo maior, a uma causa, a contribuição que a organização quer dar para o mundo. Depois do nível 5, vem o nível 6. Legal, se eu quero dar essa contribuição para o mundo, eu não consigo fazer isso sozinho. Então, no nível individual, eu preciso me aliar a outras pessoas, encontrar os semelhantes, não de personalidade, mas de propósito, de causa, para que juntos a gente consiga fazer algo maior do que individualmente. E para a organização, ela vai buscar alianças estratégicas, vai buscar parceiros, pessoas com as quais ela possa se conectar, ou organizações. Exemplo, a Embraer, por exemplo, ela tem uma rede de parceiros e fornecedores imensa. Ela não tem condição de criar e produzir seus próprios motores, seus próprios trens de pouso. Cada pedacinho do avião é feito por um aliado, um fornecedor externo, e ela tem que ter muito boas relações com ele, ela sabe disso. Eu fiz uma visita lá e eu me lembro que eles prezavam muito por essa questão de respeitar o fornecedor, de trabalhar em parceria com ele, porque imagina só você ter um fornecedor maltratado, insatisfeito, que está entregando alguma coisa só por entregar, com raiva porque por alguma razão foi destratado. Imagina a qualidade do avião que vai sair, não dá para brincar com um avião, né? E no último nível,
o propósito maior da organização, a contribuição maior da organização para a sociedade, que é o nível de serviço, a nossa contribuição para o planeta. E no nível individual, a gente está pensando no longo prazo, em futuras gerações, em coisas que transcendem o indivíduo e transcendem o hoje. É o legado que a gente quer deixar no nível individual. Uma organização de sucesso, então, ela tem que ter o equilíbrio dessas forças, desses 7 níveis. Se ela está muito concentrada nos 3 primeiros, ela pode estar muito focada na sobrevivência, no lucro, na excelência, na qualidade, tá bom. Mas o que realmente caracteriza a identidade dessa organização? Qual que é o propósito dela? O que une as pessoas? Se ela não se preocupa com isso, a longevidade dela pode estar comprometida. Por outro lado, se eu tenho uma organização que é muito voltada para os últimos níveis, os 3 últimos níveis mais para cima, ela tem muito propósito, as pessoas têm uma causa, lutam por essa causa, estão conscientes da sua contribuição e seu legado. E quem que vai se preocupar com o lucro? Como é que a gente vai parar de pé? Então é importante a gente ter essa distribuição dos valores organizacionais ao longo desses 7 níveis, segundo o modelo do Barrett. E também é importante falar sobre isso, e para isso existem as fórmulas e ferramentas de diagnóstico, que não são coisas mecânicas. Tem uma parte sim que a gente aplica uma pesquisa online e tal. Por outra parte é muito sensível de ir lá e conversar com as pessoas, interpretar esses resultados, levar para a alta gestão e falar e trazer à tona aquele diálogo que antes era etéreo. Ah, a culpa é da cultura. Tá bom, então vamos falar sobre cultura. Quem constrói a cultura? A alta gestão. Da onde ela emana? Dos fundadores ou da herança que eles deixaram, do presidente atual? Então é aí que a gente vai ganhar esse jogo da mudança e da transformação cultural. E o Barrett gosta de falar, né? Ou os líderes mudam para a cultura mudar, ou a gente tem que mudar esses líderes. E eu vejo empresas como, por exemplo, por exemplo, o Magazine Luiza do varejo, ele está fazendo a transformação cultural dele, ele está deixando de ser uma empresa, e já deixou de ser uma empresa de lojas físicas com site, para ser uma empresa de vendas digitais, que também você pode ir lá ver o produto na loja. Até podia antes da pandemia, agora não sei. Então, toda essa mudança de modelo de negócio voltado para a transformação digital, isso tudo implica em mudança de postura, de cultura, de formas como a gente lidera a organização e aquilo que a gente considera importante. E temos que cuidar da liderança, temos que cuidar dos reforços internos, dos pesos e medidas. Não adianta eu incentivar um foco no cliente e quando eu vou ver, todo o meu sistema de bônus e remuneração não está focado necessariamente no cliente, só a área de atendimento que tenho, as outras não vai funcionar. Eu tenho que ter a coerência entre aquilo que eu estou pregando e aquilo que eu estou medindo. Tudo isso faz parte dos processos de gestão da cultura organizacional. E você, o que você pensa sobre isso? Deixa aqui sua reflexão. Eu sou o Dante Mantovani, da DMHD.